Bom, então nós vamos para a parte 3 da aula. A gente vai falar sobre o preparo do solo, como o produtor rotaciona essas áreas de cultivo de tomate, porque ele não pode cultivar sucessivamente na mesma área, e quais são realmente as práticas de manejo que são adotadas aqui na produção de tomate sob supervisão do Júnior. Olha, a gente tem trabalhado hoje com um sistema de preparo de solo trabalha primeiro a coleta da amostra de solo para ver a necessidade de calagem, ver como que está a fertilidade do solo. Primeiro, então, a gente planeja onde que vai ser plantado, faz a coleta. Aí, depois que vem o resultado do laboratório, a gente começa a trabalhar essa área. Então, depende muito da área que a gente está pegando, porque na fazenda nós temos áreas de produção de milho e temos área de pastagem. Então, são manejos um pouco diferentes. Agora, tem produtor que ele fica numa situação um pouco diferente da nossa, porque ele tem que arrendar uma terra. Às vezes ele tem que esperar, às vezes o dono da terra liberar, tirar uma cultura anterior para liberar, para ele começar a trabalhar. E isso fica, às vezes, o serviço meio em cima da hora. O ideal mesmo é você já vir trabalhando praticamente 6 meses antes, já ir fazendo o planejamento. Aonde você vai plantar, ver como que vai fazer essa rotação de cultura. Então são coisas que a gente tem que estar sempre estudando no decorrer do ano, né? Então, determinada área, feita a análise, aí a gente entra com uma gradagem. Se for um pasto, você tem que roçar, tem que às vezes passar um herbicida, tem que fazer várias gradagens para que o capim que a gente trabalha aqui, ele entossera bastante, porque a gente precisa de um capim que tenha um suporte para pisoteio, né? É um solo arenoso. Se você tiver um capim que não aguente muito pisoteio, a pastagem não aguenta. Então a gente tem que ter uma pastagem boa. Aí isso demanda um certo tempo para você trabalhar essa área. Então aí você pega, vamos dizer, no caso de uma pastagem, ou mesmo que seja um milho, você faz a roçada, passa uma grade para dar uma acertada primeiro no terreno. Aí depois, o terreno estando limpo, você já vem com a calagem. Fez a calagem, se for necessária, aí depois você volta com a gradagem para incorporar aquele calcário. Então, no começo você trabalha com a aradora mais pesada, depois uma intermediária, e depois, mais no final, você chega às vezes alguma área a trabalhar com uma niveladora. No nosso caso específico, nós trabalhamos com uma máquina que ela faz adubação e o canteiro ao mesmo tempo. E nós temos 2 tipos de máquina, né? Nós temos uma máquina mais antiga, que a gente chama, um sistema que a gente chama, que trabalha com dreno, ou seja, é um subsolador de uma haste que ele vem fazendo um sulco no terreno. E isso daí você já vai determinar o alinhamento da rua. Hoje, com o uso de GPS, a gente usa a riscação, né, essa subsolagem aí, já com o GPS, para ele determinar o espaçamento certo da cultura. E também para não ficar matando rua, né? E a gente trabalha com um sistema do tomate em rua única, né? Ele com fitilho, e a gente costuma fazer o canteiro. Esse canteiro é feito com uma outra máquina que ela já vem adubando, encantera e deixa o canteiro já bem adiantado.
Hoje, depois de 2015, que 2013 e 2014 nós tivemos um problema seríssimo de seca, então nós tivemos que implantar o mulching para economia de água. Então aí você tem uma máquina para fazer a aplicação desse mulching, ou seja, primeiro você coloca o tubo gotejador, depois coloca um mulch e depois vem montando a irrigação para fazer o transplante mais para frente, né? Esse mulching que você usa, Júnior, é o mulching dupla face. É o dupla face. Esse dupla face, você só consegue cultivar um único período ou você tem como fazer 2 safras com esse mesmo plástico? Olha, na nossa condição a gente só faz uma safra só, né? Porque a gente tem que fazer a rotação diária, né? Que a nossa área, ela, embora a fazenda seja grande, mas pela quantidade de tomate que a gente planta na fazenda, então a gente não tem muita área para fazer rotação. O ideal mesmo, que a gente sempre trabalhava no passado, é em torno de 3 a 4 anos, a cada 3 a 4 anos para voltar na mesma área. Hoje a gente está diminuindo esse tempo. Mas para fazer isso daí, nós temos aplicado o metansódio, né? A marca dele que a gente usa é o Bunema, né? E esse Bunema, ele faz uma esterilização do canteiro. Mas ele esteriliza só a área do canteiro, ele não esteriliza o solo todo. Então ele coloniza mais rapidamente. Na realidade, quando você chega num certo período da cultura, a raiz já não está só naquele canteiro, ela já saiu fora. E você tem os micro-organismos, né, os patógenos na parte que não foi tratada, ele acaba migrando para a área tratada, né? Então isso é uma coisa que até um certo período a gente consegue formar bem a cultura, mas depois de um certo período você tem a instalação de patógeno, né? E isso requer um manejo diferenciado, né, para fazer isso daí. Bom, esse canteiro que vocês preparam aqui, qual é a largura dele? Porque eu estou vendo que esse canteiro é um canteiro mais estreito, né? A gente trabalha com canteiro, na realidade a gente trabalha em espaçamento de 1,50 entre ruas e o canteiro de 50 centímetros. Ou seja, a gente tem um canteiro de 50, um espaçamento entre um canteiro e o outro de 1 metro, depois o outro canteiro de 50, né? E o espaçamento de plantas na rua a gente trabalha com 0,60. Tem alguns produtores aqui na região que trabalham com espaçamento um pouquinho mais adensado. Às vezes trabalha com 1,40, 1,45 entre rua, outros trabalham com 50 ou 55 entre plantas. E a gente trabalha também com a planta com 2 guias, né? Com 2 hastes, né? E antigamente, basicamente, os produtores trabalhavam no sistema V invertido, com estacas de bambu. E depois foram substituídos pelos fitilhos. Quais as vantagens do fitilho em relação às estacas de bambu? Olha, ela tem uma vantagem e também ao mesmo tempo tem uma desvantagem, né? Nada é perfeito, né? A vantagem que você tem no fitilho é você ter a menos quantia de estaca que você reutiliza. Isso diminui, às vezes, você levar a doença de uma área para outra, né? Levar doença, nematóide. Então, são algumas coisas que são desfavoráveis para o bambu, né? Agora, a mudança que a gente fez do V invertido para fila única, ela está mais relacionada a gente ter um uso mais efetivo do gotejador. Porque aí você trabalha com uma linha só de gotejador e a gente tem um adensamento na rua e um espaçamento maior entre uma rua e outra. Porque o espaçamento que geralmente o pessoal usa para o V invertido é 1 metro entre rua
e 80 centímetros entre plantas. Varia um pouco de região para região, de produtor para produtor, né? E hoje com o gotejamento eu acho que eles têm alguns, e também devido ao uso também de pulverização, existem outros sistemas que eles foram desenvolvendo, inclusive o canteiro com 1,50 m, 2 ruas no canteiro, e depois um espaçamento maior entre um canteiro e outro. Então tem espaçamentos diversos, né? A gente geralmente coloca entre de 10.000 até 13.000 plantas num hectare efetivo, né? Efetivo que eu digo sem considerar carreadores, as partes de trânsito da cultura, né? A área plantada, né? Perfeito. Então a gente encerra essa parte agora de preparo do solo e a gente vai para o manejo da adubação. Uhum.